falar um pouquinho de cada um, né? De uma forma que então responda ao coletivo, né? Ogum é o orixá da tecnologia e da evolução, sabe? Do crescimento. Que não para, sabe? Ogum não volta para trás. A evolução não volta para trás. Eu vejo muitas pessoas cultivando, como se fosse uma planta, cultuando Ogum como um guerreiro, como um vencedor, como um assassino, Ok, existem itãs, existem lendas, né? Que vão corroborar com essas informações, mas nunca esquecendo. Ogum dos Eborás que vieram para a Terra para auxiliar a humanidade a evoluir foi o único que ficou conosco, né? Ele permaneceu na Terra porque a evolução permanece na Terra. Nós permanecemos evoluindo. O orixá da evolução, da tecnologia é Ogum. Porque o Ogum vai acompanhar a evolução do ferro, do metal ferroso, ou de qualquer substância maleável e moldável através do calor, desde retirá-la do solo até ela se tornar manufatura. Então eu vou ter uma evolução de um sistema, desde uma substância muito básica até, por exemplo, né, na África Antiga a gente ia ter algumas manufaturas como uma enxada, como uma foice, como um facão, que eram símbolos de transformação. O facão então vai transformar a floresta, a enxada vai transformar a terra, tornando Ogum um agricultor, tornando Ogum um caçador. Mas hoje, quando a gente vai olhar esse processo de evolução, eu vou desde um elemento sílico, né, na natureza, até o Vale do Silício, eu tenho o mesmo ciclo evolutivo de um material. Isso é Ogum. Esse ciclo evolutivo é Ogum. Orixá da tecnologia é orixá da evolução pela tecnologia. E isto é um movimento. Oiá é movimento. Então eles estão intrínsecos nesse sentido. Porque se Oiá é o movimento dos astros, é o movimento do cosmo, é o movimento das estrelas, é o movimento de tudo, é o movimento interior, é o movimento do sangue dentro da gente, é o movimento ocasionado pelos hormônios e pela libido, qualquer movimento, o movimento do ar tornando-se vento, Oiá é movimento. O ato de pegar um elemento básico e transformá-lo em manufatura, na forma mais tecnológica possível, lembrando que, mais uma vez, a gente tem um culto baseado numa civilização que vem da África e ele se institui em um determinado momento onde a tecnologia era, para nós, hoje, muito primitiva, mas na época era de ponta. Então, hoje eu tenho uma série de elementos que permaneceu em movimento evoluindo. Então, quando eu vejo o Oiá e Ogum, eu vejo o movimento de evolução dos elementos na natureza para tornarem a vida humana confortável. Porque isso é Ogum. Ogum é progresso. E Oiá com Ogum vem ser o movimento que leva ao progresso. Muito diferente de se ver uma deusa louca que quebra o prato, rasga a roupa, bota fogo na casa, sai correndo para a rua. Eu vou ter a quebra de paradigmas de forma em que eu não veja um elemento e eu quebre ele de forma a torná-lo mais fácil de ser transformado. Né? O movimento constante, que era então considerado o vento que acende a forja de Ogum, que mantém o fogo vivo, essa figuração que vem me contar do prazer e da necessidade que as pessoas que trabalham então com tecnologia têm de fazer as coisas crescerem e evoluírem, isso é Ogum e Oiá. Movimento crescente de evolução dos elementos, desde da forma mais primitiva, no solo propriamente dito, até o que hoje manufaturado mais nos causa conforto, mais nos traz possibilidades de menor esforço. Ogum então vem ser um orixá que
que traz dentro da sua vibratória muita inteligência de forma prática. Ogum é uma solução prática para as coisas, mas sem movimento para isso ele acaba se tornando obsoleto, porque não adianta saber fazer, é preciso colocar isso em ação. Oiá vem ser esse movimento de atitude, né? Nada tem mais atitude do que Oiá. Ela vai, ela faz, ela acontece, quando ela não está satisfeita ela sai do lugar, ela muda. Nada segura o vento, nada barra o vento, né? Nada para o movimento de Oiá. Então, quando colocado em prol da humanidade, um movimento que não é parado, que continua progressivamente encontrando novas possibilidades de trazer conforto, trazer bem-estar, trazer proteção, trazer segurança para a humanidade, é quando eu vou encontrar Ogum e Oiá dentro da vida de todas as pessoas. Oiá vem ser o orixá que tem mais intimidade com o orixá tempo, exatamente porque o movimento absoluto dentro da nossa orbe é o movimento do tempo. O tempo é a prova da existência das coisas. Porque se você existiu nesse mundo, a prova da sua existência é o tempo que você esteve aqui. Porque tudo pode ser apagado, qualquer rastro seu pode ser apagado, mas o tempo que você viveu aqui está registrado nos astros, está registrado na matéria que você absorveu, transformou no passar do tempo. O tempo dá legitimidade à matéria, já dizia o filme Lucy, inclusive isso, o tempo dá legitimidade à matéria e dá razão à existência do ser, porque o que comprova que nós existimos é o tempo que passamos aqui. Esse movimento que fazemos dentro do tempo linear planetário ou cósmico, esse movimento é Oiá e tempo junto. Orixá Oiá, orixá tempo. O movimento que fazemos do início até o fim da vida. O quanto evoluímos nesse processo é Ogum em nossa existência. Orixá da evolução, orixá do progresso, orixá da tecnologia. Aquele que impede o retrocesso. E isso eu acho uma das coisas mais importantes no culto ao orixá Ogum, que é a ciência de que é impossível retroceder. A partir do momento que uma coisa é transformada, forjada pelo fogo e pelo movimento do tempo, ela não pode ser retornada, ela não vai retornar para trás. Por isso que Ogum é simbolizado também pelo trilho do trem, porque trem não dá ré.